18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Em Manaus, 18 horas em ponto. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas dessa sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, tudo certinho? E para você que está chegando com a gente aí, 18 em ponto, né? Vamos começar mais um 18 horas, seja bem-vindo. Estaremos juntos até as 19 horas e a partir de agora, claro, com Artemisa Gadelha aqui no 18 horas. Vamos lá. E com Cid Soares. É isso. 18 horas. Amazonas bate novo recorde com mais de 8 mil casos de Covid-19 em 24 horas. Pico da terceira onda deve ocorrer no início de fevereiro. Em meio a recorde de casos da pandemia, governador Wilson Lima vai a Brasília buscar apoio político para sua campanha de reeleição. Aumento no número de crianças internadas por Covid-19 preocupa especialistas em saúde. Na entrevista do dia, vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, enfermeiro Sandro André. Ele vai falar do impacto na saúde do Amazonas com o afastamento de milhares de profissionais da saúde por causa exatamente da Covid-19. Começa agora o programa 18 horas dessa sexta-feira. Você está ouvindo 18 horas. E a Covid-19 continua se expandindo num ritmo assustador no Amazonas. É recorde em cima de recorde. E ontem, com mais de 8.319 novos casos, o Amazonas registrou o maior número de infectados desde o início da pandemia, em março de 2020. Exatamente isso, Artemis. Olha, no dia anterior já tinham sido contabilizados 7.505 casos. São números assustadores de fato, que já estão pressionando o sistema de saúde público. Os hospitais públicos aqui de Manaus já estão com 72,6% da ocupação em leitos de UTIs para o tratamento da Covid-19 e 77,6% dos leitos clínicos ofertados para a recuperação da doença. São dados oficiais do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, divulgado ontem à noite. Por exemplo, no Hospital Delfim Aziz, a ocupação das UTIs já chega a 92%. E olha, é importante frisar que, segundo as autoridades de saúde, o Amazonas ainda não atingiu o pico dessa terceira onda, o que só acontecerá no início de fevereiro, quando a nova variante Ômicron estará presente em todos os municípios aqui do estado. Imagina quando chegarmos então a esse pico. O repórter Hector Silva tem mais detalhes sobre a expansão da Ômicron aqui no Amazonas. Vamos conferir então na reportagem? O Amazonas bateu nesta quinta-feira um novo recorde de casos diários de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um único dia, foram registrados 8.319 novos casos da doença. Os dados são do boletim da FVS, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O recorde anterior havia sido registrado na quarta-feira, dia 19, quando foram computados 7.505 novos casos de Covid-19. Desde o início da pandemia, o número total de pessoas que contraíram a doença no estado chega a 473.232. Se os números continuarem aumentando dia a dia como tem acontecido, ao fim do mês é possível que o estado passe dos 500 mil casos de pessoas infectadas desde o início da pandemia. Para se ter uma ideia, é como se toda a população de Boa Vista fosse contaminada pelo novo coronavírus. De acordo com o pesquisador do Atlas ODS da Universidade Federal do Amazonas, Henrique Pereira, se a oferta de testes continuar no mesmo patamar e até aumentar, é possível que, em um único dia, sejam registrados cerca de 19 mil pessoas contaminadas. De casos relatados, registrados, nós ainda vamos alcançar um pico de 19 mil nas próximas semanas, num único dia. Mas isso não pode não acontecer porque não tem testes o suficiente. Se a oferta de testes continuar crescendo na medida em que tem acontecido até agora,
Eles acham que a gente pode chegar a registrar até 19 mil casos em janeiro. Isso no único dia. Dos 473.232 casos confirmados no Amazonas, até a quinta-feira, 229.745 são de Manaus, o que equivale a 48,55% dos casos, e 243.487 são do interior do estado, 51,45%. Dos 8.319 casos registrados na quinta-feira, 3.520 foram na capital Manaus. Os demais 4.799 foram no interior do estado. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, como vimos aí na reportagem do repórter Hector Silva, olha, outra estatística preocupante é que dos 522 pacientes internados com Covid-19 aqui em Manaus, 53 são crianças menores de 12 anos que não estão aptas para receber a vacina contra a Covid-19. Os dados constam aí no último boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde e vamos saber mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Eriana Monteiro. A capital amazonense registrou nesse primeiro mês do ano um aumento dos casos de Covid-19 associados à circulação da variante Ômicron. Na capital amazonense, dos 522 pacientes internados com Covid-19, 53 são crianças menores de 12 anos não aptas para vacinação. Os dados foram divulgados no último boletim pela Fundação de Vigilância em Saúde desta quinta-feira, 20. Gésen Orellana, epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Amazônia, Fundação Oswaldo Cruz, destaca que estamos vivendo o pior momento de disseminação do novo coronavírus da história da epidemia em Manaus. A questão é que nós não estamos vendo um comportamento tão brutal, tão letal, tão avassalador na estrutura médico-hospitalar para adultos, para pessoas em geral com mais que 11 anos de idade, porque uma boa parte da população, bem ou mal, já está vacinada. O pesquisador da Fiocruz explica que essa maior incidência da Covid-19 em crianças está relacionada com o novo coronavírus, que atinge gravemente e pode matar crianças. Porque embora as crianças tenham sido iniciadas nesse quesito da vacinação há alguns dias em Manaus e no Brasil de uma forma geral, essa vacinação, ela de certa forma é inócua para o que já aconteceu e para o que está acontecendo agora e muito provavelmente para o que vai acontecer nos próximos dias em Manaus. Por quê? Porque a vacina, ela só é administrada no indivíduo depois que ela se torna elegível, As crianças recém se tornaram elegíveis no Brasil e em Manaus, e para que você tenha o efeito pleno da proteção da vacina, você precisa ultrapassar geralmente 14 dias depois da segunda dose. Isso significa, em termos práticos, que essas crianças só poderão usufruir o efeito pleno da vacina, do esquema completo contra a Covid-19, muito depois da pior fase da transmissão comunitária do novo coronavírus, neste caso impulsionada pela variante Ômicron. A vacinação infantil para as crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades começou na segunda-feira e seguirá o calendário por grupos prioritários, como indígenas e crianças que moram em instituições de longa permanência. Em Manaus, há 423 pacientes em leitos clínicos com o novo coronavírus, 46 da rede privada e 377 da rede pública. Desse total, 48 são crianças menores de 12 anos não aptas para a imunização. Outras 198 pessoas são não vacinadas. 37 têm primeira dose, 112 têm as 2 doses e 28 têm dose de reforço. Na UTI, são 85 pacientes com Covid-19, 19 na rede privada e 66 na rede pública. Desses, 5 são crianças menores de 12 anos não aptas para vacinação. 29 não se vacinaram, 5 receberam a primeira dose, 31 têm as 2 doses e 15 estão com a dose de reforço.
Existe ainda 14 pessoas em sala vermelha. Eliana Monteiro para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E subiu para 6 o número de mortos por conta da Covid-19 nas últimas 24 horas no Amazonas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, todos os que morreram tinham alguma pendência em relação à vacina. Saiba mais agora na reportagem de Hector Silva. De acordo com o boletim da FVS, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram confirmados 6 óbitos pela Covid-19 em todo o estado. Todos ocorridos na quarta-feira, dia 19. Destes, 4 foram na capital, de pessoas de 63 a 95 anos com comorbidades associadas, como hipertensão e cardiopatia. 2 deles com apenas uma dose da vacina e os outros 2 com 2 doses, mas em atraso com a dose de reforço. Os outros 2 casos ocorreram no interior, de pessoas com idade entre 40 e 77 anos, com comorbidades associadas como diabetes. Um deles tinha uma dose da vacina e outro com 2 doses, mas em atraso com a dose de reforço. Diante deste dado, o secretário de Estado de Saúde, Anwar Samad, apela para que a população do estado se vacine. Os pacientes, as pessoas não vacinadas, complicam e necessitam mais de internação do que os vacinados. Lembre-se, a vacina é a única arma que nós temos para combater esse vírus. Vacinem-se. O Amazonas continua com um dos mais baixos índices de vacinação. 54,25% da população do estado se vacinou com as 2 doses ou a dose única. Para o médico infectologista da Fundação Alfredo da Mata, Nelson Barbosa, a Prefeitura de Manaus precisa agir com os médicos da família para que mais pessoas sejam vacinadas. A taxa de vacinação do estado do Amazonas ainda não é a ideal, claro, mas o que os gestores de saúde podem fazer? Eles já criaram alternativas de shopping, carreta da vacinação. Eu creio que o que está faltando é a prefeitura usar os médicos da família, da casinha da família e ir nas suas comunidades, nos seus bairros, oferecer a vacina de casa em casa. Porque tem pessoas que não foram ainda se vacinar porque não tem um dinheiro para pegar um ônibus, pegar um transporte para ir a um posto de saúde ou a um local onde tem. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Em Manaus, 6 horas e 13 minutos e hoje o nosso entrevistado é o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, enfermeiro Sandro André. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Artemisa. Já agradeço esse espaço que estamos tendo. Esse momento é de extrema importância para esclarecermos a sociedade, chamarmos a atenção das nossas autoridades e sermos a voz dos mais de 55 mil profissionais de enfermagem do estado do Amazonas. A enfermagem é o maior contingente da saúde na linha de frente aí no combate à pandemia. Então, agradeço em nome dos mais de 55 mil profissionais, agradeço esse momento. Perfeito. Então, quais são os números mais atuais dos profissionais infectados com o vírus da Covid aqui no Amazonas? O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas tem cumprido a missão finalística, que é a fiscalização. Então, nós temos ido nas diversas instituições, como os serviços de pronto atendimento, as unidades básicas de saúde, os hospitais pronto-socorros, as policlínicas. E o que tem mais chamado a nós nesse momento, Artemisa, é o grande número de profissionais da enfermagem afastados. Todos isso eu estou me referindo aos profissionais afastados pela Covid-19. Em apenas 4 estabelecimentos de saúde que são geridos pelo Estado, mais de 85 profissionais afastados. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde enviou para nós o quantitativo exato. Na Secretaria, então, são 174 profissionais de enfermagem afastados, então é um número altíssimo.
é um número altíssimo. Então, desde o dia 13, nós estamos chamando a atenção da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, para a necessidade da contratação emergencial, e graças a Deus nós fomos atendidos. Está acontecendo ainda da Secretaria Estadual de Saúde, que vai até o dia 23. O processo seletivo, o da Censa, se encerrou dia 19. Então, assim, nós estamos muito gratos nesse primeiro momento por essa contratação emergencial. Mas, presidente, segundo a Censa, né, são mais de 1.500 profissionais afastados? Eu estou me referindo ao dado que nós recebemos somente dos profissionais de enfermagem. Eu não sei se esses dados que eles me mandaram, então, não são oficiais. Mas o que eu me refiro foi um ofício que nós recebemos hoje, com 174 profissionais só de enfermagem. Então é por isso que eu estou falando nesse número de 174. Porque presidente, nós recebemos... Perdão, deixa eu lhe interromper aqui com uma pergunta que também acho que cabe. Mesmo claro, com o número altíssimo como o senhor fala, né, isso já provoca, logicamente, uma sobrecarga para quem está na linha de frente nos hospitais. O Corém vem recebendo muitas denúncias de trabalho excessivo aí nas unidades de saúde? Além da sobrecarga dos nossos profissionais, nós também temos o comprometimento da qualidade da segurança prestada, da assistência prestada para a nossa população. Então são esses dois pontos extremamente importantes. Certo. É a sobrecarga dos nossos profissionais e a qualidade da assistência que a nossa população tem recebido. Nós temos recebido diversas denúncias, nós temos dado provimento nessas denúncias e temos ido em loco. Agora, para essa próxima semana, nós já organizamos hoje um mutirão de fiscalização para estarmos ao lado dos nossos profissionais e ao lado da nossa sociedade. Quais são os principais problemas enfrentados hoje por esses profissionais que estão aí na linha de frente, já há 2 anos na linha de frente? Nós já estamos agora, iniciamos a terceira onda, ela não chegou ao seu pico máximo ainda. Na primeira e segunda onda foi muito mais pesado porque nós tivemos dezenas de profissionais, amigos nossos que morreram. Agora, nessa terceira onda, o maior problema é o grande número de afastamento, então compromete muito os profissionais que estão na linha de frente, que nesse momento é um número reduzido. Então, e a sobrecarga de trabalho aumenta sobremaneira. Então, compromete a qualidade da assistência que a nossa sociedade recebe. Inclusive, esses profissionais não pararam, né, nesses 2 anos. Agora que talvez eles pensassem aí tirar férias, né, e não vão poder por causa da terceira onda, né, presidente? Os nossos profissionais ainda trabalham com as sequelas físicas e sequelas mentais da primeira e segunda onda. Alguns desses profissionais não chegaram a tirar férias, porque na primeira onda, férias suspensas. Segunda onda, férias suspensas. E agora, novamente, férias suspensas. Nossa. Então, tanto o Estado, quanto a Prefeitura, quanto o Conselho, eu acredito que nós precisamos nos unir para oferecermos um amparo. O mínimo que nós temos que fazer, enquanto autoridades, é oferecer um amparo psicológico para esses nossos profissionais. Antes de chegar à terceira onda, nós tivemos muitos casos de suicídio, então a enfermagem está na linha de frente adoecida. Por isso que nós chamamos tanto a atenção das nossas autoridades para a necessidade dessa contratação emergencial. Então os contratados precisam entrar em campo o mais breve possível, porque os profissionais que estão na linha de frente, nesse momento, estão sobrecarregados, estão cansados e muitos doentes. Presidente, o senhor fala aí de primeira e segunda onda, nós estamos indo para a terceira. E entre primeira e segunda ondas, nós tivemos denúncia da falta de EPIs, os chamados equipamentos de proteção individuais. Os profissionais agora, nesse momento, como é que está esse problema da EPI? Estão devidamente equipados, né, para essa terceira onda? Antes da pandemia chegar no Amazonas, nós alertamos todas as autoridades, tanto as autoridades municipais quanto as autoridades estaduais, para capacitação dos nossos profissionais, ter um número reserva ou uma contratação emergencial de profissionais que seriam necessários
Equipamentos de proteção individual, infelizmente, na primeira e segunda onda nós demoramos a ser atendidas. As nossas solicitações não foram atendidas a tempo. E nesse momento, graças a Deus, nós não temos recebido denúncias de falta de EPI. Perfeito. Presidente, para a gente encerrar, além da contratação profissional, o que pode ser feito para evitar o colapso no sistema da saúde? O senhor acredita que também a instalação de hospitais de campanha seria uma das medidas? Nesse momento, nós chamamos, inclusive, há 3 dias atrás, nós chamamos também a atenção das autoridades. Na época, nós só tínhamos um centro de testagem, e as testagens estavam ocorrendo praticamente em todos os estabelecimentos de saúde, superlotando até unidade básica de saúde que não tem estrutura para comportar um grande contingente da população. Então nós chamamos a atenção para que nesse momento tivéssemos mais 2 ou 3 centros de testagem para desafogar as unidades básicas de saúde que não têm pessoal e nem estrutura para realizar essa testagem. Então, graças a Deus, já está funcionando o outro centro de testagem no Vasco Vasques, e aí nós continuamos chamando a atenção. Se querem testar a população, tem que descentralizar essa testagem, então tem que ter no mínimo mais 1 ou 2 centros de testagem. E aí vai desafogar lá o serviço das unidades básicas de saúde e serviços de pronto atendimento. Então, nesse momento, é isso que nós precisamos. E sobre os hospitais de campanha? O que tem acontecido nessa terceira onda, Artemisa? Os casos graves, moderados e graves, comparados com a primeira e segunda onda, estão bem diminuídos. Então, o nosso hospital de referência hoje, que é o Delfim Aziz, porém ele já está 100% dos leitos de UTIs ocupados. Já está no limite, né? Já se liga um alerta para esses hospitais de campanha. É uma boa sugestão e é um bom momento para as nossas autoridades já começarem a tomar providências, porque nós não chegamos ainda no pico máximo dessa terceira onda. Presidente Sandro André, presidente do Corém, muito obrigada pela sua participação aqui no programa 18 Horas. As suas considerações finais. Obrigado vocês, esse espaço é extremamente importante para nós chamarmos a atenção das nossas autoridades, esclarecermos a nossa sociedade. E para a sociedade, o recado que eu deixo nesse momento é que a sociedade precisa estar vacinada. Nesse momento, o que nós temos a nosso favor é Deus, a vacinação e a enfermagem. Então, a vacinação é o que nós temos, a arma que nós temos para combater essa pandemia. E eu tenho absoluta certeza que se a sociedade fizer o papel dela, os gestores municipais e estaduais cumprirem com seu papel, e nós, profissionais da saúde, que não iremos sair dessa guerra até vencermos essa pandemia, eu tenho absoluta certeza que dará tudo certo no final. Novamente, muito obrigado, uma ótima noite. Boa noite, presidente. Igualmente, um abraço. Em Manaus, 6 horas e 23 minutos, você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 Horas. A Prefeitura de Manaus suspendeu os atendimentos na Unidade Básica de Saúde Silas Santos, no São José Operário, Zona Leste, após um assalto na manhã desta sexta-feira. Já não bastasse os problemas na saúde, precisamos enfrentar aí também os problemas na área da segurança, Cid. É, tudo junto, né? De acordo com a Prefeitura, houve um registro de agressões a servidores e usuários, além da subtração de objetos pessoais, certo? A Secretaria Municipal de Saúde está providenciando o registro da ocorrência no Distrito Policial da área. Os atendimentos previamente agendados serão remanejados para outros dias da semana. 18 Horas. E no dia em que o Amazonas registrou 6 mortes por Covid-19 e mais de 8 mil infectados pelo novo coronavírus, o governador Wilson Lima estava em Brasília, buscando apoio político para sua campanha de reeleição. É isso mesmo. Nas redes sociais, tanto Wilson quanto Flávio Bolsonaro
postavam fotos dizendo que se encontraram para tratar de assuntos relacionados ao enfrentamento da pandemia e outros temas importantes para o Amazonas. Mas, para o deputado da oposição, Dermilson Chagas, o governador Wilson Lima foi tratar sobre campanha política, sim, enquanto a variante Ômicron toma conta do Amazonas. A repórter Odinei Araújo tem todos os detalhes sobre esse assunto. O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve ontem em Brasília em reunião com o senador Flávio Bolsonaro. Os dois postaram fotos juntos nas redes sociais. O Wilson Lima disse que no encontro tratou de ações de enfrentamento à pandemia e de temas importantes para o Amazonas. Flávio Bolsonaro disse que o governador lhe mostrou como tem trabalhado para reduzir os impactos da nefasta pandemia. Mas como o enfrentamento da pandemia, pelo que se vê, não tem sido prioridade da família Bolsonaro, a agenda política do governador em Brasília, no dia em que o Amazonas registrou 8.319 novos casos da Covid-19, não soou bem para o deputado da oposição no Amazonas, Dermilson Chagas. Ao invés de estar promovendo ações para conter a famigerada Ômicron, o governador, na avaliação dele, está em busca de apoio político para seus próprios interesses. Me perdoe o público que vai ouvir, Manaus já virou a casa da mãe Joana. O governador tirou férias e quem ficou respondendo pelo Estado foi o presidente da Assembleia. Onde está a publicação no diário? Foi o vice-governador que está afastado? A sua viagem para Brasília simplesmente mostra seu interesse pessoal nos seus problemas. Ele procura um guarda-chuva, uma mão protetora para salvá-lo e reelegê-lo. Eu acho muito complicado a postura dele nesse momento, em que deixa os problemas de Manaus e vai buscar a solução para os seus. Todos nós estamos sofrendo as consequências por um governo que custa muito caro no cargo para o povo do Amazonas. O 18 Horas tentou ouvir outros deputados sobre a agenda política do governador em Brasília no dia em que o estado bateu novo recorde de casos de Covid. Tentamos falar com deputados da base governista, como Roberto Cidade, Saulo Viana e o líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Felipe Souza, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Também tentamos ouvir deputados que se dizem independentes, como Ricardo Nicolau, mas ele também não respondeu. Apenas o deputado de oposição, Dermilson Chagas, se pronunciou sobre o caso. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. É muita falta de empatia, falta de respeito com o povo que elegeu Wilson Lima como governador do estado do Amazonas. No momento em que o Amazonas enfrenta a terceira onda, o governador está preocupado unicamente com o processo eleitoral. Atitude típica de um governador pequeno e sem qualquer sentimento de solidariedade a quem, nesse momento, sofre com a expansão da Ômicron em todo o estado. Bom, certo mesmo seria que estivesse abrindo agora novos leitos, incentivando principalmente a vacinação dos municípios, né, com baixos índices de vacinados, montando hospitais de campanha e não fazendo ações visando a sua campanha de reeleição. O Wilson Lima errou gravemente no enfrentamento da primeira onda, errou de forma criminosa na segunda onda, quando falamos aqui sobre ele deixar, faltar oxigênio durante a segunda onda, e erra agora. Erra de novo nesse início da terceira onda. Esse pediu para ser incompetente e está abusando. Você está ouvindo 18 Horas. No próximo bloco, a ação movida pelo senador Eduardo Braga contra a Amazonas Energia foi acatada pelo juiz da Terceira Vara Civil do Amazonas, Manuel Amaro de Lima. Daqui a pouco. Mix. E agora vamos conferir o tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira aqui em Manaus. Será uma noite de clima ameno, Cid Soares? Previsão do tempo. Pois é, Artemis, olha o que promete aqui o Clima Tempo, que a temperatura vai atingir uma mínima de 24 graus, ou seja, teremos uma madrugada bem fresquinha, bem tranquila. Chuva, provavelmente não. 15 milímetros de chuva se na possibilidade de chover aqui em Manaus, de 67%. E a nossa umidade relativa do ar vai atingir uma máxima de 83%.
E o Rio Negro aumentou o ritmo de vazante. De ontem para hoje, o nível do Rio Negro baixou mais 4 centímetros depois de registrar baixa de 2 centímetros no dia anterior. Agora, a cota no Porto de Manaus é de 24 metros e 44 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. 6 horas e 30 minutos em Manaus. Olha, o juiz da terceira vara civil, Manuel Amaro de Lima, determinou hoje a suspensão dos serviços de instalação do sistema de medição centralizada que está sendo implantado em Manaus pela Amazonas Energia e que deveria substituir a leitura e medição manual do consumo de energia elétrica. A medida atende à ação popular ingressada pelo senador Eduardo Braga contra a companhia. Na decisão, o magistrado determinou também a suspensão da cobrança das medições feitas pelo novo sistema e já enviadas nas contas dos consumidores dos bairros Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Nova Cidade, Parque 10, Riacho Doce e Bairro da União. O juiz estabeleceu multa de R$300 mil caso a companhia não cumpra as medidas. O senador Eduardo Braga comemorou a decisão. Vamos conferir. A liminar está aqui em meu poder, que no seu último parágrafo determina a suspensão de todo e qualquer serviço desta medição a 4 metros de altura que penaliza o consumidor. Esta é a primeira vitória contra a Amazonas Energia, que eu espero que seja de muitas. Vou ler só esse último parágrafo da decisão do doutor Manuel Amaro de Lima, juiz de direito do Estado do Amazonas. Por considerar verossímeis, quer dizer, verdadeira, as alegações do autor, no caso o senador Eduardo Braga, bem como de difícil reparação os danos que causará ao patrimônio público a continuação da implantação do novo sistema de medição centralizada pela requerida Amazonas Energia, entendo presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e assim defiro a liminar pleiteada pelo autor para determinar a Amazonas Energia que suspenda o ato lesivo ao patrimônio público de implantação de novo sistema de medição centralizada, SMC, bem como suspenda a cobrança das medições já efetivadas por esse novo sistema, sob pena de multa diária de R$300 mil ao limite de 30 dias de multa. Você está ouvindo 18 horas. Em relação à implantação desse sistema pela Amazonas Energia, na manhã desta sexta-feira, os moradores da rua Camapuã, bairro Cidade Nova e do bairro São Pedro, ambos na zona norte de Manaus, organizaram protestos contra as equipes de trabalhadores que foram instalar os novos equipamentos nos postes. É isso mesmo, e na Cidade Nova, o grupo era composto majoritariamente, por homens que, segundo imagens dos vídeos que circularam nas redes sociais, intimidaram os trabalhadores e os obrigaram a recolher o equipamento e retirar os caminhões da rua. No bairro São Pedro, os moradores fecharam uma rua com protesto e impediram a passagem do caminhão da Amazonas Energia, que também estava carregado de equipamentos. 18 horas. E o Tribunal de Contas do Estado recebe ação para suspender concursos da Polícia Militar, Bombeiros e Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas por causa da variante Ômicron. O TCE ainda não decidiu o caso. Pois é, de acordo com a ação, as provas seriam realizadas para quase 160 mil pessoas no início de fevereiro, com a variante Ômicron se alastrando por todo o estado. As informações aí sobre esse assunto agora é com a repórter Odineia Araújo. A representação com o pedido para cancelar os concursos para a segurança pública do Amazonas foi feita por Raoni Cabral Queiroz, ex-candidato a vereador em Coari. Ele pediu para suspender as provas dos 3 editais, sob argumento de que realizar os exames nas primeiras semanas de fevereiro colocaria em risco milhares de candidatos. As provas estão marcadas para os dias 6, 13 e 20 de fevereiro. De acordo com o processo, a quantidade de inscritos nos
concursos é de 158.542 candidatos, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelas provas. Além disso, segundo a petição, a explosão de casos mediante a presença da variante Ômicron no Amazonas e a já sobrecarga do sistema de saúde do estado devem ser consideradas pela Corte de Contas. De acordo com a publicação no Diário Oficial do TCE, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Érico Desterro, aceitou o pedido e determinou que a Divisão de Medidas Processuais Urgentes encaminhasse o processo ao devido relator para a apreciação da medida cautelar. A relatora sorteada foi a conselheira Yara Lins dos Santos. Segundo a Corte de Contas, ainda não há decisão se o TCE vai mandar suspender os concursos. O 18 Horas questionou o governo do estado se as datas das provas serão mantidas mesmo em meio a essa terceira onda, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Com o crescimento da terceira onda da Covid-19 no Amazonas, hoje o sistema de saúde já está próximo de um novo colapso, a exemplo do que ocorreu na primeira e na segunda onda. Em janeiro do ano passado, faltou até oxigênio nos hospitais. Além disso, o número de mortos por complicações da doença também voltou a crescer, principalmente entre não vacinados e em pessoas com esquema de imunização incompleto. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Em Manaus, 6 horas e 36 minutos. E agora vamos direto para a capital federal falar com o nosso correspondente do programa 18 Horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Cid Soares. Boa noite a todos. Com certeza você tem muitas novidades aí da capital federal. Com certeza, Artemisa. A gente começa falando de eleições presidenciais. Ciro Gomes, do PDT, largou na frente, lançando hoje a pré-candidatura dele à presidência da República. Ele realizou um evento aqui em Brasília, na sede do PDT, com transmissão simultânea pela internet, com a participação de apoiadores e aliados políticos. Ciro Gomes está em 4º lugar nas pesquisas de intenção de voto, em algumas pesquisas empatado tecnicamente com Sérgio Moro, do Podemos. Ciro Gomes criticou bastante o governo de Jair Bolsonaro, falou que vai revogar a lei do teto de gastos aprovados neste governo, também falou que vai taxar os mais ricos, promover uma reforma tributária e investir mais em educação. É claro que ele atacou bastante Sérgio Moro, chamando ele de inimigo da República, mas de Lula ele falou muito pouco. A pré-candidatura de Ciro é lançada um dia antes do centenário de Leonel Brizola, que é o fundador do PDT e pai do trabalhismo. O slogan da campanha de Ciro é a rebeldia da esperança. Nesse contexto das eleições, Artemisa, o Instituto Poder Data divulgou mais uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República. E aproveitando que estamos falando de Ciro Gomes, segundo essa pesquisa, no cenário de primeiro turno, ele tem 3% dos votos válidos, 1 ponto a menos em relação a dezembro do ano passado. Sérgio Moro tem 8% das intenções de voto, 1 ponto a mais em relação a dezembro. Lula tem 42% e Bolsonaro tem 28%. Comparando com dezembro, Lula cresceu 2 pontos percentuais e Bolsonaro caiu 2 pontos percentuais. Numa disputa em segundo turno, Lula venceria Bolsonaro com 54% dos votos contra 32%. E numa disputa com Sérgio Moro, Lula venceria com 49%, Moro teria 26%. E numa disputa com Ciro Gomes, Lula também venceria com 47% dos votos contra 19% do candidato do PDT. Essa pesquisa mantém os resultados das últimas pesquisas, das pesquisas anteriores do ano passado, apontando uma vitória elástica do ex-presidente Lula. Mas vale lembrar, Cid e Artemisa, as eleições 2022 está só começando, né? Volto com vocês. Tá certo. Olha, Cadu, você confirma a informação de que os estados estão pressionando, né, o Ministério da Saúde sobre aquela compra da Coronavac para a vacinação de crianças? Exatamente, Cid. É uma ação coordenada pelo Fórum de Governadores que estão pressionando, como você disse, o Ministério da Saúde a comprar mais vacinas Coronavac para vacinar as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.
Lembrando que ontem a Anvisa aprovou, né, a vacinação com vacina Coronavac para crianças de 6 e adolescentes de até 17 anos. Mas o motivo é político, porque há uma desavença entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, que, digamos assim, tomou para si o comando do Instituto Butantan, que é responsável pelas vacinas Coronavac. O Ministério da Saúde não tem contrato com o Instituto Butantan para comprar mais vacinas, para atender a esse lote, no caso, esse grupo das crianças e adolescentes. Enquanto isso, o governador João Dória já comprou 10 milhões de doses só para o estado de São Paulo. Diante disso, o presidente do Fórum de Governadores, o governador do Piauí, o Wellington Dias, está pressionando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que viabilize o quanto antes a compra de vacinas Coronavac. Vamos ouvir o que ele disse exclusivamente para o programa 18 horas. Pelo Fórum dos Governadores do Brasil, nós encaminhamos ao ministro da Saúde e ontem mesmo tratamos com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, e o doutor Rodrigo Cruz já informou que hoje estará colocando no Plano Nacional da Imunização a vacina Coronavac, o que significa a compra da vacina para aplicação em todo o Brasil. Qual é o objetivo? Que a gente tenha o uso tanto da Pfizer como da Coronavac para essa faixa abaixo de 18 anos em todo o Brasil, garantindo a imunização mais acelerada também de crianças e adolescentes. Mas, além disso, seguimos cobrando por parte da Anvisa que tenhamos, seja com vacina da Pfizer, com vacina da Coronavac, a condição do uso para crianças acima de 6 meses, como já adotado em outros países, para com isso garantir, de um lado, segurança no retorno às aulas, inclusive para as crianças acima de 3 anos, mas também para ampliar a imunização no Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então aí o governador do Piauí, presidente do Fórum de Governadores, Wellington Dias. Cadu, ele falou aí da cobrança em relação à Anvisa, né, para vacinação das crianças com menos de 6 anos de idade. Exatamente o que eu ia tratar com você, Artemisa. Além dessa cobrança, né, que ele está fazendo ao Ministério da Saúde, o pedido de vacinas Coronavac, ele também está jogando ali, pressionando a Anvisa já para aprovar a vacinação com Coronavac para esses bebês de 6 meses, crianças de até 3, 5 anos, justamente para dar continuidade ao processo de vacinação, ao processo de imunização do país. E ele fala muito da questão do retorno às aulas, né? Então, ele está corretíssimo, é preciso pressionar, é preciso garantir a continuidade desse plano de vacinação que vem sendo, vem tendo muitos obstáculos nesse caminho, né? Agora continuando falando sobre vacinação infantil, Cid, Artemisa, a Advocacia Geral da União continua acionando o Supremo Tribunal Federal para tentar suspender a vacinação de crianças em todo o país. O órgão apresentou um relatório feito pelo Ministério da Saúde, o qual aponta que 57 mil crianças e adolescentes foram vacinadas com doses para adultos. Segundo esse relatório, esses equívocos aconteceram em todos os estados da federação. Os números foram retirados da Rede Nacional de Dados da Saúde, que é um sistema em que todos os estados e municípios são obrigados a registrar informações inseridas em todos os cartões de vacinação. Essa informação, porém, Artemisa e Cid, está sendo analisada com muito cuidado, com certa desconfiança, já que o governo federal vem atuando de várias formas para tentar paralisar a vacinação infantil, seguindo aí o clamor de grupos ideológicos. O STF já se manifestou sobre esse assunto, determinando que os ministérios públicos estaduais fiscalizem a vacinação infantil em todo o país. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse caso aí, essa ação da AGU em cima do STF. A gente continua falando, Cid e Artemisa, sobre o orçamento público de 2022.
O presidente Jair Bolsonaro tem até meia-noite de hoje para sancionar o orçamento público que foi aprovado pelo Congresso Nacional debaixo de muita polêmica. A demora na sanção do texto tem a ver com o falecimento da mãe de Bolsonaro, que foi sepultada hoje à tarde. Essa fatalidade acabou mudando a agenda do presidente da República. Mas na mesa dele tem esse texto que traz o fundão eleitoral no valor de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Esse valor pode receber uma suplementação, podendo elevá-lo para 5 bilhões e 700 milhões de reais a pedido do governo. Por causa do fundão turbinado, o presidente Jair Bolsonaro deve fazer alguns vetos nesse orçamento, os quais somarão 3 bilhões de reais, que são cortes no orçamento de setores considerados estratégicos, como a Receita Federal, que teve o orçamento diminuído em 50%. Também tem a polêmica do reajuste dos servidores públicos. O governo destinou 1 bilhão e 700 milhões para garantir o reajuste salarial, mas deu preferência aos policiais federais, rodoviários federais e policiais penais. E fontes do Ministério da Economia afirmam que o texto que está na mesa pronto para ele ser sancionado pelo presidente mantém o reajuste, apesar de Bolsonaro ter dito que iria suspender. Vamos aguardar as notícias nas próximas horas, porque até meia-noite ele pode sancionar, e esperar as repercussões em torno desse assunto do orçamento público que traz aí o fundão eleitoral turbinado. Para finalizar, gente, uma última notícia. O senador Omar Aziz informou hoje, sexta-feira, que testou positivo para a Covid-19. O comunicado foi feito por meio do Twitter, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, mesmo com todas as medidas de precaução e distanciamento, contraí Covid. Tomei todas as doses da vacina e estou assintomático. Fecha aspas. Volto com vocês. Artemisa e Cid. Carlos Eduardo Matos, só para a gente finalizar rapidinho, voltando ao seu primeiro assunto, né? Que foi sobre Ciro Gomes, nesse centenário, inclusive, de Leonel Brizola. Ele criticou o presidente Bolsonaro, criticou o pré-candidato também à presidência, Moro, mas não fez críticas a Luiz Inácio Lula da Silva. Sentimos um cheirinho aí de uma possível aliança no futuro? Cheirinho forte, né? Sentiu daí, né? Daqui tá demais. Alguns aliados políticos da parte da esquerda vem trabalhando, e a gente vem falando sobre esse assunto aqui no 18 Horas, que Ciro, desde lá de trás, desde o ano passado, vem sendo assediado, vem recebendo ofertas para apoiar o candidato, o ex-presidente Lula. Então, mas o PDT vem resistindo, Ciro Gomes vem resistindo, então por isso que ele lançou esse movimento agora, movimento hoje, antecipando os outros adversários, justamente para dizer que ele é candidato sim, mas tudo pode mudar por esse fator, dinheiro, recurso. O PDT é o único partido, ele não tem o apoio de outros partidos da esquerda mais radical, como o PSOL, o PCdoB, enfim, não tem. Ele vai caminhar praticamente sozinho. Ele está tentando buscar o apoio de partidos de centro-esquerda, mas não está conseguindo. Então, é possível, sim, respondendo sua pergunta, Artemisa, que Ciro possa, ao final, no curso da campanha, acabar apoiando o presidente Lula. Não no segundo turno, provavelmente. Isso vai acontecer com certeza no segundo turno, mas no primeiro turno é muito provável que ele seja encaminhando para lá, mas vai depender da performance de Sérgio Moro, que está ali se juntando com União Brasil, que é o partido que tem muito dinheiro. Tempo de TV pode esmagá-lo. Estrategicamente, ele indo para o apoio a Lula pode mantê-lo vivo nessa caminhada. Volto com vocês, Artemisa e Cid. Muito obrigada, Carlos Eduardo. Até segunda. Valeu, gente. Um abraço. Até Valeu, mais. Cadu. Boa noite. Em Manaus, 6 horas e 48 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 Horas.
Bom, e a Receita Federal vai abrir na próxima segunda-feira a consulta a mais um lote residual de imposto de renda da pessoa física. Essa nova leva de pagamentos vai contemplar restituições residuais de exercícios anteriores. O valor total depositado será de 281 milhões. Se o crédito não for realizado na conta indicada, os valores ficarão disponíveis por até 12 meses no Banco do Brasil. 18 horas. E no próximo bloco, o Hemoan convoca doadores com urgência. A queda do estoque chega a 50% e já ameaça a realização de cirurgias. Daqui a pouco. Mix. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana. Hoje com ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Vamos começar com esse sabadão, né? Olha, teremos um dia de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 23 graus na mínima e 32 na máxima, com a umidade relativa do ar num teto de 93%, e é um tempo bem parecido com o que será o nosso domingo. 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,72%, cotado a R$ 5,45. O euro fechou também em alta de 0,93%, a R$ 6,18. É isso, é a moeda Bitcoin. Fechou em forte queda de 10,48%. Essa moeda virtual está cotada a R$ 209.131. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda, 0,18%, registrando 108.907 pontos. 18 horas. Hemoan convoca doadores com urgência. A queda do estoque chega a 50% e já ameaça a realização de cirurgias. Essa situação aí está precária principalmente para o sangue O positivo, considerando que ele representa a maioria das solicitações vindas dos hospitais públicos e privados. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Rodrigo Soares. A queda de 50% na doação de sangue preocupa o Hemoan, Hospital de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. A instituição convoca doadores de todos os tipos sanguíneos para doarem com urgência. A atual situação já ameaça o atendimento para cirurgias agendadas. O sangue O positivo representa a maioria das solicitações vindas dos hospitais públicos e privados, mas o Hemoan também sinaliza estoque baixo para outros tipos sanguíneos, como relata a subgerente de coleta externa do Hemoan, Suzete Camurça. Então a gente faz o apelo, para todos os doadores, principalmente de O positivo ou negativo, que possam vir ao Hemoan aqui na Avenida Constantino Neri, próximo à Arena. Faça a sua doação. Não esqueça, de trazer o seu documento original com foto, estar bem alimentado, dormir bem na noite anterior, para poder fazer essa doação de sangue e salvar muitas vidas. A direção do Hemoan recomenda a remarcação de cirurgias não urgentes para não correr o risco de faltar sangue para as ocasiões de urgência e deve emitir comunicado a todos os hospitais públicos e privados. A maior causa para a queda no estoque é o avanço das infecções por Covid-19 e das síndromes gripais. Os doadores que testaram positivo só podem doar sangue após 14 dias do desaparecimento dos sintomas. E para quem teve gripe, a doação é após 7 dias. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, o Hospital Delfim Aziz, considerado o maior hospital de Manaus e com o maior número de leitos, registrou por volta das 5 da tarde desta sexta-feira 100% da ocupação das UTIs destinadas ao tratamento de pacientes em estado da Covid-19. As informações constam no painel de acompanhamento de leitos da Secretaria de Estado de Saúde e destinado em tempo real na internet. De acordo com o painel, por volta das 5h30 da tarde, os 47 leitos da unidade de tratamento intensivo ofertados para pacientes do novo coronavírus estavam ocupados em
em sua totalidade. Já os leitos clínicos registravam 95% da ocupação, ou seja, dos 137 leitos disponíveis, restavam até o horário mencionado acima somente 8 leitos clínicos. Em Manaus, 6h54. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E o endividamento, das famílias da região norte em 2021 permaneceu com o mesmo índice de 2020, 69,6%. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio. No ano passado, o endividamento das famílias brasileiras bateu o recorde, com uma média de 70,9%, aumentando ainda mais nas regiões Nordeste e Sudeste, e ficou estável aqui na região Norte e diminuiu no Centro-Oeste. 18 horas. Olha, e a Moto Honda ganhou aí na Justiça a liberação de suas importações que estavam travadas pelo movimento dos auditores da Receita Federal aqui em Manaus. A empresa impetrou mandado de segurança na Justiça Federal e a juíza Jaisa Frasch decidiu que o direito de greve dos auditores não pode prejudicar os direitos da empresa. E a Moto Honda alegou que está sofrendo prejuízos patrimoniais irreparáveis na paralisação da linha de produção, que depende de insumos importados. A empresa é responsável por cerca de 7 mil empregos diretos no Amazonas. 18 horas. E o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, confirmou hoje a realização do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para o ano de 2022. É isso mesmo, olha, as provas estão marcadas para os dias 13 e 20 de novembro. O exame para pessoas privadas de liberdade será realizado nos dias 13 e 14 de dezembro. E atenção, a Águas de Manaus informou que vai fazer paradas programadas na próxima semana em bairros da Zona Leste, Centro-Oeste e Norte. Os serviços de manutenção vão suspender o abastecimento de água nessas zonas da cidade. Pois é, e o abastecimento será suspenso nos bairros Monte das Oliveiras, São José 3 e Alvorada e todos os bairros vizinhos. Por isso, é necessário que a população reserve água para segunda e terça-feira. Muita atenção. 18 horas. Cid Soares e ouvintes, essa é para descontrair um pouco. No ano passado, o mundo comprou mais champanhe do que nunca. E as vendas globais da bebida atingiram um recorde, olha só, de 6,2 bilhões de dólares. É isso mesmo, o Comitê Champanhe, uma associação comercial que representa mais de 16 mil viticultores e 320 casas de champanhe, disse que a França exportou um recorde de 180 milhões de garrafas de espumante em 2021. O comitê disse que as remessas totais aumentaram 32% em relação ao ano anterior, pois as pessoas encontraram motivos para comemorar em casa. São as consequências da pandemia e do distanciamento social. Só que agora, com a terceira onda, não temos muito o que comemorar. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com a Artemisa Gadelha. Olha, até agora a Fundação de Vigilância em Saúde não atualizou os dados e, por isso, assim que for enviados os dados pela FVS, vamos então informar por meio do nosso Mix News após o programa 18 horas. Muito bem, 6h57. Vamos passar agora para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A semana vai terminando com o Amazonas contando mais de cerca de 30 mil novos casos de Covid. Estes são os números que a Fundação de Vigilância em Saúde consegue contar. Em todo o Brasil e no Amazonas também há subnotificações. Ou seja, o número de casos reais deve ser bem maior. O número de mortos nos últimos 30 dias já passam aí, de 50 mortos. Os leitos nos hospitais estão quase todos ocupados. Essas informações devem ser levadas em consideração na hora de decidir o que fazer no sábado e no domingo. Não custa muito tomar todo o cuidado.
E o principal cuidado nesse momento é não promover aglomerações. Ou, como diz o ditado popular, o que já está ruim pode ficar ainda pior. 18 horas. Muito bem, agora faltando um minutinho para as 7, eu queria encerrar o programa de hoje pedindo muita atenção de você que é nosso ouvinte, que está acompanhando o 18 horas. Olha, se entre a dúvida, né, entre o certo e o duvidoso, vamos ficar com o carinho que nós temos às pessoas que nos acompanham. Portanto, vamos tentar fazer com que essas pessoas evitem se contaminar. Então, parte da gente. Primeiro pulo do gato nessa história toda aí é não aglomerar. O segundo é continuar usando álcool em gel, deixar a máscara de pano de lado. Essa foi uma outra informação que nós tivemos, que essa variante, a Omicron, ela está realmente passando dos limites, até por conta disso. Então, usar aquela máscara realmente que é vendida nas drogarias, né? Que esse tipo de máscara realmente parece fazer um efeito bem melhor. Então, muito cuidado, muita atenção, principalmente com as pessoas que você ama, né? Evite se expor e vamos tentar superar isso juntos. Mais uma vez, um bom fim de semana a todos, Artemisa. Bem lembrado, Cid Soares, todo cuidado e também empatia com o nosso próximo. Uma ótima noite para você e para você também, que acompanhou o programa 18 horas, do trabalho, do trânsito, da sua casa. Uma ótima noite para você, um ótimo final de semana e até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.